De volta agora com o programa Observadores desta manhã e hoje falando um pouquinho de eleitoral. Já tinha um tempinho, doutor Marcelo, que a gente estava querendo conseguir fazer esse programa aqui, já tinha combinado com o Mancipo a presença dele aqui conosco e estávamos esperando também a possibilidade de contar com o processo um pouquinho mais adiantado e também com a sua presença. E eu, de forma que eu agradeço a presença dos dois aqui. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. É sempre um grande prazer estar aqui de novo. E essa oportunidade que nós temos de explanar sobre o processo eleitoral, nos aproximar um pouco mais dos eleitores, é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Certo. Bom dia, Mancipo, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Eu também estou muito feliz por estar aqui e poder contribuir aí com o doutor Marcelo no esclarecimento ao eleitorado de uma forma geral de algumas das novidades desse processo que nós vamos enfrentar daqui a uns dias. Perfeito. Eu começo pelo óbvio, né? Os candidatos e coligações, partidos já sabiam que essa seria uma eleição diferente, porque nós estamos acompanhando as determinações do Tribunal Superior Eleitoral, das mudanças, inclusive pelo Congresso, que estão norteando essas eleições municipais, as enormes mudanças, eu acredito, talvez as maiores que a gente já tenha visto, no rito eleitoral, né? Talvez nem tanto da parte da justiça eleitoral, porque continua a mesma coisa, mas no que a gente percebe de fora. E o eleitor, agora já passado algum tempo, já estamos há uma semana já com propaganda eleitoral na TV e com a eleição propriamente dita na rua, o eleitor já percebeu que é uma eleição diferente, uma eleição com menos propaganda, com menos tempo de TV, com menos exposição e talvez o candidato precisando voltar ao que era antes, Mancipo, que é o boca a boca, o testa a testa, o rosto a rosto e gastar um pouquinho mais da sola de sapato. Então, eu começaria lhe perguntando, doutor Marcelo, como é que está a organização aqui em Marabá desse período eleitoral? Bom, nós aqui na Justiça Eleitoral, nós contamos com uma equipe pequena, mas muito bem preparada, já experiente com relação ao trato das eleições, e está tudo transcorrendo com tranquilidade. Realmente, como você mesmo falou, uma eleição até um pouco atípica, né, para o que se foi visto em anos anteriores, eleições municipais. Os registros de candidatura já estão todos processados. Na 23ª, a nossa competência de registro é exclusivamente para Nova Ipixuna, mas as notícias que nós temos da 100ª também é que está tudo muito bem encaminhado. Eu pedi até para o repórter nosso verificar lá essa semana se já estava tendo alguma coligação pegando no pé de outra, e a gente viu que o que teve até agora são notificações que são normais, né? Apenas para que o candidato se adapte a determinada situação que não foi observada, mas nada assim de denúncia de uma coligação contra a outra até o momento. Não. Inclusive, justamente isso até a gente está até um pouco surpreso com essa situação, né? Se espera realmente normalmente um embate maior nas eleições municipais, mas nesse caso não. Situações pontuais, ligadas à propaganda, alguma outra questão menor, mas nada realmente incisivo, como se poderia esperar numa situação como essa. Certo. O Mancipo, para quem não sabe ainda, mas é muito conhecido aqui no meio jurídico aqui em Marabá, mas teve a oportunidade de ser membro do Tribunal Regional Eleitoral por 3 anos, é isso? 4 anos, né? 2 anos como suplente e 2 anos como titular. Titularidade assumida em 2012 e com isso teve uma oportunidade rara, né, Mancipo, de você como advogado participar como um juiz do Tribunal Regional Eleitoral e conhece muito bem os ritos da eleição. Como é que você está vendo esse atual período? Olha, primeiro em relação a essa experiência no TRE, para mim foi muito boa em termos de conhecimento da matéria especificamente e especialmente por conhecer como funciona o judiciário. E aqui não me furtaria a dizer que é dura a vida de juiz, né? Eu tenho que confessar que é dura a vida de juiz e esse período que eu passei lá eu aprendi a respeitar ainda mais o juiz e especialmente cobrar menos, porque é duro, é difícil. Mas em relação ao processo especificamente, nós estamos, como tu disseste no início, numa coisa diferente, muito diferente. A alteração da legislação foi significativa e nós estamos aguardando aí como, vamos dizer assim,
personagens do processo, mas meio que sem saber como é que ele vai se desenrolar no que diz respeito às interpretações feitas pelo judiciário. Tu falaste uma coisa aqui nos bastidores que me lembra uma frase que o pessoal usa muito, que é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Né? Então é mais ou menos o que a gente está passando. Estamos ainda aprendendo sobre essas mudanças eleitorais com o processo em andamento. Eu percebo muito, ainda assistindo contigo, Mancipo, sobre, na rua, a percepção das pessoas não está muito grande de que a eleição está ocorrendo. E eu penso que seja, somente pelas restrições à propaganda eleitoral, né? A propaganda visual. Né? Outdoor já não existia mesmo, as placas agora estão mais reduzidas, a questão de plotagem de carro. Né? Eu não acreditaria especificamente a esse ponto. Eu acho que o principal elemento que contribuiu para que nesse momento, em plena campanha eleitoral, você não tivesse a percepção de um processo eleitoral em curso, é o financiamento de campanha. Concordo. A falta do dinheiro, a saída da pessoa jurídica, que, diga-se de passagem, é salutar, certo, era necessário, veio tarde, mas ainda bem que veio. A saída dela do processo eleitoral mingou o financiamento da campanha e, por via de consequência, o visual da campanha, o material gráfico que apresenta a campanha para o eleitor também diminuiu, além da restrição da legislação eleitoral pela forma, tamanho, conteúdo, material utilizado, enfim. Mas o principal responsável por a campanha não estar na rua como os candidatos queriam que estivessem é o financiamento da campanha com a saída da pessoa jurídica. Doutor Marcelo, essa questão do financiamento de campanha, ou até de tornarmos a campanha mais igual, ela já vem há muito tempo que a Justiça Eleitoral vem tentando apurar esses mecanismos. Mas eu penso que esse que o Mancipo está colocando, o que a gente está colocando em pauta nessa eleição, que é o não financiamento privado de campanha, porque você tinha aquele candidato que talvez tivesse mais marketing, que tivesse mais grife, tinha mais condições de ter financiadores de campanha. Eu penso que agora realmente nós estamos conseguindo ter uma campanha mais igual, sem essa atratividade automática que existia das grandes empresas com esses candidatos que tinham mais grife. Como é que o senhor vê hoje essa aplicação nessa eleição agora? Nós temos aqui, por exemplo, 4 campanhas a prefeito, né? Uma pelo menos eu vejo que é bem mais modesta, até porque tem um partido só envolvido, que seria o PSOL. Como é que o senhor vê isso no nosso contexto? Realmente, conforme o senhor colocou aqui, isso é fato. A redução desse financiamento das campanhas gerou realmente uma situação, até campanhas mais modestas, a gente consegue visualizar isso até mesmo na propaganda de televisão. Os programas são simples ou são repetitivos, né? A gente via muita mudança, muitas gravações, muitas locações e não se vê mais isso, né? É verdade. É um reflexo direto dessa redução de recursos e isso tende realmente a tornar as campanhas mais igualitárias, né? O eleitor vai ter a possibilidade realmente de escolher o candidato não pelo que ele mostra ser, mas às vezes muito mais pelo que ele é. Perfeito. Né? Então, essa colocação aí de que ele tem que ir mais para o corpo a corpo, ele tem que se mostrar mais, ele tem que se vincular mais, aproxima o candidato da população. Isso é um outro ponto positivo dessa redução de valores, ou seja, ele não se distancia do eleitorado por conta de uma condição econômica mais privilegiada. No ponto, se eu me permite, nas palestras que eu faço aos candidatos sobre a questão eleitoral, eu digo, essa vai ser a eleição do cheiro do eleitor. O que é isso? O candidato vai ter que efetivamente ir lá. Visitar. E outra coisa que é importante, o candidato vai ter que estar preparado por conta da forma que o eleitor vai recebê-lo. Porque o eleitor está cansado, o eleitor está triste, o eleitor está desanimado com a classe política. E o candidato vai ter que ter a habilidade necessária para mostrar que ele não é mais do mesmo, ele é diferente. Né? Eu percebi agora, doutor Marcelo, feito o sorteio e já estando no ar a propaganda eleitoral, que, na verdade, não significou apenas a diminuição do tempo de propaganda, da propaganda efetiva, que são 10 minutos à tarde e 10 minutos à noite. Sim. São 20 minutos, né? Porém, aumentou o período de inserção
nos intervalos das TVs. Então eu vejo, por exemplo, aqui nós temos uma coligação, não vou citar o nome, tem 23 minutos, porque está com partidos robustos, ela está com 23 minutos de inserções. Significa que ela está onipresente, quase todos, são no máximo 30 segundos, uma inserção, ela significa que ela vai estar em quase todos os intervalos comerciais. Né? Muda a dinâmica, mas eu vejo que continua tendo, valendo também muito a força das coligações. Exatamente. Na verdade, a divisão dos tempos partiu de uma regra que foi extraída do nosso cenário nacional, ou seja, o tempo de coligação depende do número de cadeiras que cada partido ou coligação detém na Câmara de Deputados. Então, realmente, os partidos que têm mais expressividade nacional acabam tendo também mais tempo aqui nas eleições municipais. Mas eu acredito que isso, na verdade, partiu da necessidade de se ter uma regra, né? Uma regra que pudesse realmente nivelar as situações de acordo com o cenário político de cada um. Parece um pouco cruel, né, que um partido, um candidato só, no caso do candidato a prefeito, tenha sozinho 23 minutos diluído em toda a programação. Mas, como o doutor está colocando, Marcelo Andrei, vem do fato também de que esses partidos têm representação no Congresso Nacional. É o que baliza, né? Não é isso? Porque aí o tempo não é do candidato majoritário, não é do candidato a prefeito, o tempo é da coligação. Então, a coligação, já que ela é composta de vários partidos, nós temos aqueles vários partidos que vão somar para chegar a esse tempo. Né? Não tenha dúvida que a coligação vai utilizar esse tempo para disseminar, para divulgar, para mostrar o candidato que eles têm como majoritário. Mas é bom que se diga, o tempo não é dele, é da coligação. E a legislação tentou também equacionar talvez não, é pelo menos diminuir isso, e ao invés de você utilizar todos os partidos como parâmetro para somatória do tempo, você pega só os 6 maiores partidos de cada coligação. Mas como o tempo é por partido, não tenha dúvida que sempre vai ter um desnivelamento. Sempre um partido vai ter mais deputado federal que outro. E não tem para onde correr. Eu vejo que os políticos mais antigos, os partidos que têm mais experiência, eles já tinham isso em mente. Mas talvez isso vá balizar mais ainda as próximas eleições. Porque nessa eles foram pegos no susto. Na próxima, eles vão perceber que essa... eu não chamaria negociação, mas esse engendramento... Esse formato não é coligações, ele vai ser ainda mais importante. Mas aí é uma outra discussão que nós temos, não o operador do direito eleitoral, mas os atores no processo eleitoral, juízes, promotores, advogados, candidatos, partidos, todos eles, apesar da legislação ser nova, todos eles questionam. Nós poderíamos ter avançado mais. Por exemplo, o fim das coligações. Por exemplo, mudar o regime de governo. Mas, infelizmente, o avanço foi o que aconteceu, foi o que houve, o que está aí. Né? Foi possível. Nós tivemos a oportunidade de avançar mais. Eu acredito que agora, depois, talvez, de uma certa calmaria no cenário político nacional, nós possamos nos debruçar de forma verdadeira, de forma séria e de forma serena para alcançar uma reforma política verdadeira. Eu não sei se eu vou extrair isso de vocês, porque vocês são operadores, mas eu digo a minha opinião pessoal sobre isso. Eu vejo que esse é um processo que é inevitável, vai ocorrer, mas ainda vai demorar bastante. Até porque interessa muito a determinados grupos que a gente vote como a gente vota hoje. A gente vota na figura do herói. Né? O cidadão é o salvador da pátria que vai vir vestido de Superman e vai salvar a pátria. Quando a gente deveria estar votando, na verdade... em ideias, em ideologias, em partidos que defendem bandeiras e que... Mas o sistema presidencialista te traz para isso, para você votar no personagem, não na proposta e não na ideologia. Nós não podemos, Patrick, acreditar que um país com mais de 30 partidos regularmente registrados na Justiça Eleitoral possa se discutir numa eleição ideologia partidária. Quando o candidato ele muda de um partido para o outro, ao prazer dele, não do que o eleitor queria ou do que a ideologia levaria ele. Ele muda simplesmente, eu não quero hoje esse partido, eu vou para outro. Nós temos 35. O nosso pluripartidarismo... Qualquer ideologia cabe aí. Qualquer ideologia cabe num dos 35 partidos, então... É verdade. Nosso pluripartidarismo parece que se perdeu. O pluripartidarismo contribui para que nós não tenhamos um eleitorado focado em ideologia, não é? Em projeto.
E aí nós podemos trazer como exemplo o americano, que você tem lá Partido Republicano e Partido Democrata, ainda que se aceite candidaturas avulsas, mas você tem famílias que 4, 5, 6, 8, 10 gerações votam no mesmo partido. Por quê? Por ideologia. Você tem identidade. Como é que você cria essa identidade com 35 partidos, 33 partidos? Impossível. É impossível. Senhores, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e a gente retorna com o programa Observadores aqui no SBT logo após o intervalo.